e o verdadeiro sentido da graça seja gerado na sua consciência, Paulo acabou de falar aqui a inclinação da carne à inimizade contra Deus. Por quê? Ele explica, porque não está sujeita à lei de Deus, e a lei de Deus é a lei do Espírito, que foi enviada por causa do sacrifício de Jesus, que morreu por causa dos seus pecados, que é a transgressão da lei. Deu para entender? Ou seja, para que o Espírito tivesse em você, escrevendo a lei de Deus em você, ainda que você demora para entender isso, Deus está trabalhando, escrevendo a lei de Deus em você. Para que isso fosse uma realidade, custou a vida do Filho, custou a vida de Jesus para o Espírito ser enviado. Aí o Espírito é enviado. Qual é a finalidade do Espírito? Ele quer gerar vida em você. Mas há um processo de trabalho de Deus na sua vida. Para ele gerar vida, ele tem que retirar a morte, certo? Para que a morte seja retirada, tem que desfazer o pecado. Você tem que saber que é a transgressão da lei. Porque a morte entra pelo pecado. E para desfazer o pecado, que é a transgressão da lei, o que tem que fazer? Obedecer à lei. E mais para obedecer à lei, o Espírito tem que escrever ela no seu coração. Então, Deus querendo gerar vida, tem que retirar a morte. Então, para retirar a morte, tem que desfazer o pecado. Para desfazer o pecado, tem que escrever a lei de Deus no seu coração. Mas como o pecado está na sua carne, é aí que foi enviado o Espírito, no seu corpo, trazendo à luz aquela outra lei que está nos seus membros. Então você vai ter que lutar, o Espírito vai te levar a lutar contra a carne. Quando você trava a batalha e guarda os mandamentos de Deus, ele vai escrevendo no seu coração. É esse o sentido de escrever. E se o Espírito que custou a vida do Filho de Deus está em você, querendo gerar vida, e você está inclinado para a morte, para a carne, para onde gera morte, ou seja, você está ao oposto da vontade de Deus. Na verdade, você está cometendo inimizade contra ele. Porque para o Espírito estar em você trabalhando, custou a vida do Filho. Deu para entender? É claro que tem muitos outros versos para a gente estudar, para a gente ler. Você tem que ter um entendimento do que é lei, para entender o que é pecado. Masturbação é pecado? Aí você vai lá no YouTube e vai ver que é pecado. Mas não foi te gerada uma consciência do que é pecado, uma consciência do que é graça, uma consciência do que são obras da lei e obras da fé. E aí faz você ficando mais forte. Deus contempla do alto e vê que você está mais, vivendo mais semelhante ao filho dele, semelhante a Jacó do que semelhante a Esaú, semelhante a Isaac, mais semelhante a Isaac do que semelhante a Ismael. Então eu pretendo fazer uma segunda parte desse estudo, uma segunda parte de várias partes, porque não deu para falar tudo nesse vídeo, mas essas são as leis que eu deixo para você e as dicas. E fora tudo isso que você ouviu, que você estudou, você vai precisar de orar a Deus, de parar tudo e buscar a Deus em oração. Cada vez que você levanta as suas mãos a Deus, para adorar a Deus, Salmos fala que o levantar das nossas mãos é semelhante ao sacrifício da tarde. Sacrifício tardes e manhãs são sacrifícios espirituais feitos na casa espiritual de Deus. É o que Pedro fala. É o que eu já ensinei nos meus vídeos sobre sacrifícios espirituais. E essas coisas é ministério da nova aliança, do sacerdócio da nova aliança. Em Apocalipse fala que com o sangue ele nos comprou e para nosso Deus ele nos fez um reino de sacerdote. E um reino de sacerdote tem que oferecer sacrifícios espirituais. Mas isso foi preço de sangue. Só que cada vez que você entra na pornografia, que você se masturba, que você se inclina para a carne, trazendo a morte na sua vida, isso impede de você levantar as mãos. Você vai levantar as mãos de membros que foram apresentados para injustiça, para iniquidade. Isso impede você de levantar as mãos. A oração, ela sobe como um incenso. Então, para você levantar mãos puras, você precisa pagar um preço. Você pagar um preço. Mas e o preço que Jesus pagou? Você só pode fazer isso por causa da graça dele. Mas o que a masturbação faz? Ela impede muita gente de fazer isso. Ela acorrenta as suas mãos para você não levantar e trava a sua boca para que você não pregue a palavra de Deus. Então como que você vai tirar esse tampão da boca? Você precisa quebrar as algemas, né? Essas algemas você só pode quebrar por causa do Filho de Deus. Ou seja, você precisa se desprender do pecado, guardando a lei, que é viver pela fé. É a mesma coisa. E tirar o tampão da boca para que você possa ser um sacerdote real. Um reino de sacerdote. Ok, meus irmãos?
é isso daí que eu vou deixar para vocês meditarem. Os comentários eu vou tentar responder a todos. Se você não se inscreveu no meu canal, tá aí, ó, se inscreva no canal. Dê um like nesse vídeo, no anterior também. Não esqueça desse no anterior. E divulga esse vídeo para ajudar outras pessoas. Você sabe que vai ajudar outras pessoas se você divulgar o vídeo. As pessoas precisam ter consciência do que é lei, do que é pecado, do que é graça. E estudar a palavra de Deus, buscar a Deus, para ser gerado nelas o verdadeiro temor, para que elas tenham força para lidar com essa situação e poder ajudar outras pessoas. Que nem eu falei para vocês, tudo que era maldição na minha vida, todos os pecados que eu cometi relacionados a isso, todas as consequências que eu acabei trazendo para minha vida, tudo isso Deus pode transformar em bênçãos, tanto na sua vida e para você ajudar outras pessoas, tá certo? Deus abençoe a sua vida, cada vez ter uma vida mais santa diante de Deus, agradando Ele no entendimento, nas obras, se santificando, para poder encontrar com o Senhor, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem na paz de Cristo.